Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual resenha. Então, o objetivo central aí da nossa aula de hoje é trabalhar justamente as APSs, né? Então, a atividade prática supervisionada, e dentro disso vocês ao final então dessa aula vão desenvolver uma atividade para entregar. O objetivo central dela é compreender o que é uma resenha, identificar qual é a estrutura então deste gênero, diferenciar resumo de resenha, que é algo que ainda acontece muito por aí, e também produzir uma resenha crítica, então que é o nosso objeto final aí da nossa aula de hoje. Toda a nossa aula está estruturada a partir do livro Resenha, da professora Ana Raquel Machado, da Elaine Lousada e da Adelia Santos Abreu Tortardelli. Então elas compõem aí as organizadoras dessa obra, Resenha, elas também têm uma obra chamada Resumo, e é do qual nós tiramos então as informações aí, os conteúdos que nós vamos desenvolver e trabalhar nessa aula de hoje. Depois, para quem tiver interesse, tem um livro disponível lá para vocês. Então, o que é resenha? O que nós podemos considerar como sendo uma resenha? Então, a resenha ela pode ser compreendida como um gênero discursivo ou gênero textual que articula leitura, compreensão e posicionamento crítico, sendo fundamental no letramento acadêmico. Então, há três pontos que são aí, nós podemos considerar o tripé da resenha, é justamente a leitura, ou seja, eu vou ter que ler uma obra, seja uma leitura de um texto, escrito, ou seja, de um vídeo ou de um filme, então isso também pode acontecer, né, porque a leitura lembra que é a leitura de mundo quando a gente fala. A compreensão, ou seja, eu tenho uma capacidade de interpretação e de compreensão daquilo que eu estou lendo, e posicionamento crítico, ou seja, qual é o meu posicionamento, qual a minha percepção a partir das leituras, a partir de outras leituras, de uma bagagem cultural, de uma bagagem acadêmica que eu já trago, para pensar e refletir sobre aquela obra que eu estou lendo. Então, leitura, compreensão e posicionamento crítico são aí, formam o tripé para a gente pensar a resenha. E por que letramento acadêmico? Daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, né? Que, como nós já conversamos, são as práticas de leitura e escrita do campo social, né, na nossa sociedade, e específicas aí da academia. Seguindo, então a resenha ela é um gênero textual que apresenta uma obra, pode ser então um livro, um filme, um artigo ou outra forma de texto, né, outros textos que a gente pode encontrar aí na nossa comunidade, principalmente comunidade acadêmica. Resume suas ideias principais, então ele vai trazer um resumo. Então a resenha ela também é um resumo. Ela vai trazer um resumo do que aquela obra trata. Então toda resenha é um resumo, mas nem todo resumo é uma resenha. E por quê? Justamente porque na resenha a gente vai fazer uma avaliação crítica daquele conteúdo. Enquanto no resumo ele só vai trazer literalmente ali o resumo, uma descrição daquilo que a obra traz, a resenha, além dela ser descritiva, ela vai trazer ali um posicionamento, então ela vai trazer uma crítica em relação àquela obra. Quando eu digo crítica, não é falar mal e não é reclamar da obra não, viu minha gente? Quando eu falo de crítica, é trazer um posicionamento, uma percepção, um viés de relação e de reflexão a partir de outras obras, a partir de outros elementos, de outras ideias, para pensar aquilo que o autor trouxe na obra que está sendo analisada. Então, resenha ela não é só apenas descrever, como acontece lá no resumo, mas ela também é analisar e se posicionar. Então, isso é muito importante aí para nós. Até mesmo porque se você não se posiciona, né, alguém se posiciona por você. Seguindo, e qual que é a função social então da resenha? Então, a primeira função social que nós podemos destacar é que ela orienta o leitor sobre uma obra. Então, a função principal dela é orientar alguém em relação a uma obra. Ou seja, eu li essa obra, vou escrever o meu posicionamento sobre ela e vou direcionar a outras pessoas que não leram, para que elas conheçam e ali elas vão, né, a gente vai auxiliar elas na decisão se ela vai ler ou não aquilo, se é interessante ou não para ela. E para além disso, a função social da resenha, em segunda instância, é justamente promover uma reflexão crítica. Ou seja, não só ler por ler, mas é ler para refletir, para fruir, para trazer ali possibilidades e potencialidades ou não que aquela obra apresenta. Seguindo,
Onde que eu encontro resenhas? Você encontra a resenha no bar da esquina? Você encontra a resenha lá no mercado? Não, você não vai encontrar, né. A resenha, ela é um gênero textual, um gênero discursivo específico do letramento acadêmico. Então, como nós já comentamos ali, o que que é o nosso letramento acadêmico? São ali as práticas sociais de leitura e escrita que estão postas na nossa sociedade e que estão direcionadas à academia, ou seja, à faculdade. Dentre as inúmeras possibilidades que nós temos, as mais conhecidas são a resenha crítica, o fichamento, o TCC, né, não é terapia cognitivo-comportamental não, viu, é o trabalho de conclusão de curso, monografia, artigo científico, dissertação, tese. Então esses são alguns dos gêneros discursivos que fazem parte aí do que nós chamamos de letramento acadêmico. Então, a resenha você vai encontrar no contexto acadêmico, que é o mais prático e comum, mas também em jornais e revistas. Quando nós falamos de jornais e revistas, não são só jornais e revistas aí do dia a dia, tá? Nós temos os jornais e revistas acadêmicos que também trazem essas resenhas. E ambientes escolares, ou seja, também é um gênero discursivo que está presente aí nas escolas. Então, que você vai trabalhar. Tanto que, em tese, né, nós aprendemos a diferença entre resumo e resenha nas aulas de língua portuguesa, lá no ensino fundamental, e depois a gente reforça um pouquinho lá no ensino médio. Mas retomamos aqui no nível superior também nas aulas de comunicação e expressão. Então, qual que é a principal característica que diferencia aí o resumo da resenha? Enquanto o resumo, ele apenas apresenta então uma ideia, né, então ele só descreve ali as ideias que estão presentes na obra, a resenha ela apresenta e avalia essas ideias. Ela avalia a coerência dessas ideias, as conjunturas dessas ideias. Enquanto o resumo é apenas descritivo, a resenha ela é descritiva e crítica. Lembrando que crítica não é só falar mal. Enquanto no resumo ele não emite nenhuma opinião, né, na resenha há um posicionamento do autor. E aqui nós temos que tomar um grande cuidado, porque assim, quando eu digo de posicionamento do autor, não é achismo, é argumentação. Então, nós vamos trazer um posicionamento a partir de outras leituras de outras obras. Então, não é só falar porque eu acho que, eu penso que, né? Então, nós vamos trazer a partir de uma fundamentação aquilo que nós estamos defendendo, né? Considerando ou não aquilo que o autor está dizendo. Então, a grande diferença entre resumo e resenha, né, é justamente esses 3 pontos aqui. Claro que aqui de uma forma muito mais simplificada para nós, para aquilo que nós vamos utilizar, mas em suma, nós trabalhamos a partir dessas 3 perspectivas. Então, a apresentação das ideias, das nossas ideias, né, descrever sendo crítico e um posicionamento também crítico e embasado a partir de argumentações e fundamentação teórica. Então, qual que é a estrutura, partindo agora para uma parte mais prática, qual que é a estrutura que tem que ter uma resenha? Nós podemos dividir aí a estrutura da resenha em pelo menos 5 partes, sendo a primeira a referência da obra, a segunda uma apresentação, ou o que nós vamos chamar no texto de introdução, a terceira parte o resumo, né, do conteúdo, onde nós vamos trazer, então, uma descrição do que a obra trata. Ao quarto ponto, a análise crítica e fechamento lá, que é a conclusão e uma avaliação geral. Lembrando que, apesar de eu estar trazendo aqui para vocês 5 elementos, como se fossem tópicos, a escrita da resenha, ela é um texto contínuo, tá? Então é um textão, né, como se fosse uma dissertação. Então ela não vai ter ali, claro que num sentido mais acadêmico de outras obras, você pode até dividir ali por uns subtópicos. Porém, entretanto, todavia, para a nossa aula, para a nossa atividade, é um texto só, é um texto corrido, tá? Então é um texto contínuo. Isso tudo são subdivisões que você vai fazer lá na sua mente na hora de escrever ali a sua resenha, mas é um texto contínuo. Tanto que, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, precisa ter uma coerência, uma coesão entre as suas partes, né. Então a gente vai ter verbos aí verbos e conectivos que vão auxiliar nesse processo de escrita. Mas seguindo aí para a gente discutir cada parte agora aqui para ficar mais claro para nós. O que que é a referência da obra? Qual é a obra? Então quando eu vou colocar a referência da obra, eu preciso trazer o quê? O autor, então quem escreveu essa obra, o título dessa obra,
a editora, quem fez a edição, o ano de publicação, e aí eu já ensinei para vocês como que se faz, né, então dentro das normas ABNT nós temos aí esse modelinho do Ataleia, lembra lá do Ataleia? Que é justamente isso aí aqui, dá um exemplo para vocês da Machado, né, da Ana Raquel Machado, que é justamente essa obra resenha, tá? Então aí vocês têm uma referência para ter como modelo. Lembrando que toda vez que a gente fala de referência da obra, a gente vai sempre, se ligar quando você vai fazer uma resenha para uma revista acadêmica, por exemplo, você vai sempre se atentar ao que é solicitado pela revista, tá. Por exemplo, nós temos aí as normas ABNT, nós temos as normas APA, nós temos a Vancouver, então muitas vezes para cada área que você vai mandar o seu trabalho acadêmico, seja um artigo ou seja uma resenha, porque pode ser publicada inclusive, né, ah, essa obra, aliás, esse trabalho, ele vai ser elaborado a partir das referências, né, da forma, da formatação que a revista trabalha. Então, se ela trabalha a partir das normas ABNT, então você vai fazer nas normas ABNT. Se é normas APA, então normas APA. Se é Vancouver, normas Vancouver, tá? Então isso sempre vai de acordo com a revista, o local onde você vai encaminhar ali o seu artigo ou a sua resenha para ser publicada. Neste momento, nós vamos fazer aqui a partir do modelo ABNT, apesar de na psicologia nós trabalharmos muito com a APA. Então, segundo tópico, introdução. O que que nós vamos trazer ali na introdução? A introdução, eu digo ali que é o carro-chefe da nossa escrita, porque é ela quem vai contextualizar para o nosso leitor aquilo que nós vamos apresentar. Então, como o próprio nome diz, né, ela introduz ao leitor aquilo que vai ser discutido. Então, ela vai apresentar um contexto geral. E o que que é esse contexto geral? Primeiro, é o tema da obra, do que trata essa obra. Então, sobre o que se trata esse livro? Qual que é a estrutura dele? Então é um livro que está separado por capítulos, é um livro que tem muitos subtópicos, é um livro que do começo ao fim é um parágrafo só, porque tem livro que é assim, viu. Então você vai fazer uma breve descrição dessa obra, da estrutura dessa obra. E quando eu digo da estrutura, você pode trazer também ali o contexto de criação dessa obra. Então, quando que ela foi produzida? Quando que ela surge? Vocês vão vendo no exemplo que eu trouxe para vocês lá, e eu trouxe o Pequeno Príncipe, a gente vai trazer uma introdução de quando ele foi produzido. Foi, durante a Segunda Guerra Mundial, ou foi durante a ditadura no Brasil, ou foi não sei, depende da obra que você vai, referenciar. Então ela tem um contexto, ela tem uma localização no tempo e no espaço. E por que que isso é importante? Porque isso situa o leitor a partir de onde essa obra está sendo escrita. Além disso, você pode apresentar o autor, quem escreveu essa obra, porque isso também é importante. E ali você pode trazer também uma breve biografia, desse autor. Então quem é esse autor? No caso de vocês que vão fazer sobre a Chimamanda, quem é a Chimamanda Ngozi Adichie? Quem é ela? Qual é a sua formação? De onde ela vem? A partir de onde que ela fala? Então você pode trazer ali na introdução. E também os objetivos do autor. Então qual que é o objetivo do autor com aquela obra? Então, esses são pequenos elementos que você vai trazer na parte de introdução. E o seu foco principal neste momento é situar o leitor sobre o que trata, sobre o que é aquela obra e o que você vai trabalhar naquela resenha, tá? Então ali é onde muitas vezes o leitor ele vai definir se ele vai ler ou não o seu trabalho. Então, esse aqui, por isso que eu falo que ele é o carro-chefe. Ele não é o coração central, porque o coração é a análise, mas ele é o carro-chefe que vai direcionar a leitura, então, a leitura do seu leitor é muito bom, né? Ela vai direcionar ali a leitura, tá bom? Seguindo, o resumo do conteúdo. Então, o que que é o resumo? Nesse momento aqui, a gente vai fazer literalmente um resumo, uma apresentação das ideias principais ali da nossa obra que foi lida. Você tem 2 formas de fazer, essa apresentação. A primeira forma é justamente trabalhar num contexto geral, panorama geral. Então você vai fazer uma descrição da obra como um todo. Porém, eu gosto muito mais de fazer uma descrição por capítulos, porque eu acho que ela fica muito mais suntuosa, muito mais interessante. Então você pode fazer divisões por capítulo. Se tem 3 capítulos, você vai fazer 1 ou 2 parágrafos para cada capítulo.
já discorrendo, tá. Nesse tópico, né, nesse momento, a gente não copia trechos da obra, a gente vai discutir, né, apresentar a obra. Então não copie. Ah, você quer utilizar ali alguns trechos, algumas citações diretas do autor? Pode também, mas desde que você reflita sobre elas e traga essa relação, tá? Não é só jogar lá e deixar escrito não para encher linguiça, né, ou fazer um maior corpo do texto. E use uma linguagem objetiva, né, seja descritivo, seja direto, seja claro, seja objetivo naquilo que você vai estar falando. Uma das características da resenha é justamente a objetividade, então ela não está ali para florear, ela está ali para ser muito clara, né, muito direta sobre aquela obra, trazer as características e trazer ali, informações sobre a obra que foi lida. Então, para vocês, vamos fazer ali por capítulos, tá, então sempre pega um capítulo e discorre sobre ele. E aqui a gente tem que tomar um grande cuidado também, como eu sempre falei já falei para vocês, é evitar ali, o excesso de informações, o excesso de detalhes que são desnecessários. Lembra que vocês estão só apresentando algo para os leitores. Se ele quiser saber muitos detalhes, ele vai ler a obra. Então a sua função ali é fazer a propaganda do livro. E essa propaganda positiva ou negativa, de acordo aí com a sua leitura, é ela quem vai direcionar lá, então, se vai ser lido ou não. Então ela não precisa ser rica em detalhes, ela tem que trazer os pontos principais, mais importantes, algo que vai chamar a atenção ali do nosso interlocutor e que gere nele o desejo de ler a obra, né, porque ao fundo, geralmente é essa nosso interesse, a nossa perspectiva. Seguindo a análise crítica, né, e aí aqui a análise crítica é a nossa dona Florinda, né, toda apaixonada. Por quê, gente? É justamente isso, né, a análise crítica é o coração ali da resenha. É ela que traz ali a nossa opinião fundamentada, né, a nossa argumentação. É ela que vai demonstrar toda a nossa capacidade de leitura crítica e de escrita também crítica, e de uma escrita potente que tem um interesse ali comunicativo de entrar na mente do outro e fazer com que ele se interesse por ler ou não, né, aquela obra que nós estamos apresentando. Então você vai trazer ali os pontos negativos, os pontos positivos, você vai trazer ali a sua reflexão e a sua leitura em relação à obra. Sempre de forma argumentativa, embasada, não é achismo. E então vai para isso você precisa trazer o quê? Um diálogo com outros conhecimentos. Você vai trazer um diálogo com outras obras, com outros livros, com filmes, com outras leituras que você já fez. E você vai dialogar ali com o texto lido, naquele momento, que é o objeto da resenha. A análise crítica, ela pode ser feita juntamente com o resumo. Você não precisa fazer num momento posterior. Você pode fazer junto com o resumo. Então, você vai escrevendo o resumo e já fazendo uma análise crítica. Eu prefiro dessa forma, que eu acho muito mais interessante, que o texto fica muito mais potente. Mas também você pode fazer uma breve descrição e contextualização da obra e depois você faz a sua análise crítica de uma forma geral, de um panorama geral. Mas eu indico sempre fazer já por capítulo, já faz ali a apresentação da obra, o resumo e análise crítica. É o que eu indico. Então, lembrando nesse ponto na análise crítica, não é achismo, é argumentação, é capacidade de argumentação. Seguindo, então, deste lado do ringue, ele cientista, PhD, né, o Philosophic Doctor, pós-graduando pela Sorbonne. E deste lado, o desafiante com sua conta no Facebook. Não vamos cair naquilo que acontece na nossa sociedade hoje, né? Nós temos aí muitas vezes especialistas que estão dizendo, trazendo informações e a gente não dá ouvidos. Mas a gente dá ouvido ao achismo do Zé ali da esquina, né? Então, é do tiozão lá do Facebook, do tiozão do Instagram, do TikTok, que fala sem nenhum conhecimento técnico, mas fala aquilo que você quer ouvir muitas vezes. E dentro de um contexto acadêmico, e principalmente da resenha, nós não estamos escrevendo para o TikTok, não estamos escrevendo para o Instagram ou para o Facebook, né? Então nós temos que ter fundamentação, mostrar a nossa capacidade técnica. Vocês agora são acadêmicos de psicologia, então vocês têm conteúdo para apresentar uma determinada obra a partir da perspectiva psicológica. Tranquilo? Bora lá. E chegamos então ao final aí da estrutura
de uma resenha, que é a conclusão. Então, na conclusão, o que que a gente faz? A gente retoma essa avaliação geral. Então, a gente faz uma retomada lá do nosso texto, da nossa argumentação central e indica ou não a obra. Então, a gente vai colocar lá. Então, qual que é o nosso posicionamento agora em relação à obra? Aqui pode ser um pouquinho mais pessoal, tá? Então, você pode, inclusive, trazer ali algumas sugestões. Trazer sugestões de relação com outras obras que podem ser lidas de forma complementar, com um público-alvo, ou seja, esta obra é direcionada para crianças, adolescentes, para qualquer idade, para pessoas mais maduras, para determinada área. Então, para cursos, para quem é acadêmico de psicologia, para quem é acadêmico de sociologia, então, e ligações que ela possa ter com outras áreas de estudo, então com outras leituras. Então, esse é o ponto principal ali da conclusão. Geralmente, 1, 2 parágrafos no máximo, e de preferência 1 parágrafo para fazer o fechamento. Então, você vai trazer ali os motivos para ler Schopenhauer. Né? Por que que nós vamos ler Schopenhauer? Nós vamos ler ainda. E qual que é a linguagem que a gente utiliza quando a gente vai escrever uma resenha? É uma linguagem formal, né, é a linguagem acadêmica. Não precisamos, né, rebuscar ali a nossa fala de forma que ninguém entenda, que nem o garotinho lá da FUVEST, né, no vestibular da FUVEST, mas a gente vai trazer uma fala minimamente organizada de uma maneira formal, porque é um texto formal. É sempre uma fala muito uma fala não, uma escrita clara e objetiva, então tem que ter coesão e coerência, né, o encadeamento de ideias. Nós precisamos trazer ali, uma leitura que seja leve para o leitor, que seja compreensível. Então não adianta a gente querer escrever muito bonito lá, trazer muitos elementos, né, e que não vai trazer sentido para aquele que está lendo. Que nem de novo, o texto, do garotinho lá da FUVEST. Nós vamos utilizar muitas vezes alguns verbos e alguns conectivos, locuções que vão auxiliar nessa escrita. Aqui eu trouxe uns exemplos para vocês, né. Então o autor defende, a obra apresenta, percebe-se que lembrando que é sempre terceira pessoa, tá. Então, a gente sempre vai trazer esses elementos. Portanto, todavia, entretanto, ademais, assim como, a gente tem alguns elementos que nos ajudam a conectar uma frase na outra, um parágrafo ao outro. E isso é importante. Se a gente não lembra, retoma lá conectivos, né? Então, tem várias tabelas de conectivos que a gente acha aí na internet, que nos ajudam a escrever e melhorar então, essa conexão, né? Então, por isso que é conectivo, para trazer conexão entre uma oração e outra, entre um parágrafo e outro, certo? Seguindo, algumas dicas práticas aqui para vocês. Então, primeiro, leia atentamente a obra. E aí vamos lembrar um pouquinho lá das estratégias de leitura que nós já conversamos. Então, eu vou fazer uma primeira leitura geral, depois eu vou fazer uma leitura já trazendo ali, riscando, né? Trazendo alguns elementos, fazendo algumas anotações. Isso é muito importante durante a leitura, para a gente não chegar lá no final da obra e falar, nossa, mas o que que eu li lá no começo mesmo? O que estava lá nas primeiras 10 páginas? O que estava no primeiro capítulo? Então, vai escrevendo de acordo com os capítulos que você está lendo. Ali a primeira sessão, o primeiro capítulo. Já faz ali um resuminho, já faz ali seus apontamentos. E depois retoma para ver algo geral. Porque às vezes o que você pensou ali no primeiro, quando você chega lá no final do livro, já alterou, porque você teve muito mais informações. Então você já alterou o que você estava pensando ali no primeiro capítulo. Então sempre faça esse movimento de ler, reler, com cuidado, atentamente, é você estudar, mastigar ali a leitura. Não é só você decodificar, como nós já conversamos lá em aula. Então, destaque as ideias principais e conceitos que são importantes. Isso aqui faz parte lá da análise crítica, o coração. Quais são os conceitos, as ideias principais que o autor traz? É isso que nós vamos discutir. Pensando na Chimamanda, a gente não pode deixar de pensar o que ela está chamando de história única. Né, então o livro dela já estou trazendo spoiler para vocês, né, é o perigo da história única, mas o que é a história única? E como ela pode ser um perigo, então por que que ela pode ser um perigo? É isso que vocês vão ter que trazer lá na resenha.
Fundamente a sua opinião. Então não é só trazer uma opinião, lembrando, é argumentação, né, fundamente. Por que que você pensa dessa forma? A partir de onde você está falando? A partir do diálogo e da reflexão, de que outras, fontes você diz isso? Revise o seu texto, então, depois que você produzir a sua resenha, releia a resenha. Deixa ela guardadinha ali uns 2, 3 dias, depois você volta nela para ver se ela faz sentido. Ofereça a sua resenha para um colega, para um familiar ler e ver se ele compreende aquilo que você está escrevendo ali, que você escreveu, se faz sentido, se está interessante. Peça para que a pessoa seja imparcial, tá? Porque se mostrar para a mãe não vale, porque mãe para mãe tá tudo lindo. E evite cópias, né, evite plágio. Como nós já conversamos também, se você colocar na internet ali, o ChatGPT vai fazer, você vai achar resenhas prontas na internet, não impede que você leia resenhas que você já encontre na internet. Porém, faça a sua, né, lembra que é a sua produção, é a sua capacidade argumentativa, é o seu processo de aprendizagem. Se você mandar ChatGPT fazer, se você pegar prontas da internet, você não aprende, né. E a ideia aqui não é nem tanto a escrita em si, mas é a nossa capacidade crítica de ler e ter outras reflexões e pensamentos que são realmente nossos, né, que não perpassam para outras pessoas. Eu sempre gosto de falar isso, porque senão o que que acontece? Parece bobagem, mas se nós não refletirmos sobre aquilo que nós lemos, outra pessoa está refletindo sobre isso. E nós vamos ser sempre pessoas que estão direcionadas, né, andamos, caminhamos e pensamos aquilo que o outro quer que a gente pense, que o outro quer que a gente acredite, que o outro quer que a gente faça. Então, por isso nós temos que elevar a nossa capacidade crítica. A resenha, ela é justamente um instrumento que nos auxilia nisso. Ela vai fazer com que a gente saia da zona de conforto e comece a pensar, a refletir, a ter criticidade sobre aquilo que nós estamos lendo. E essa é uma habilidade que só se desenvolve na prática, fazendo. Então não é eu ler sobre os outros, mas é eu criar o que eu trago sobre as minhas leituras. Tá? Então isso é muito importante, gente, para nós, né. Produza. "Ah, Wesley, não ficou legal, não tá muito bom", não tem problema. É a primeira resenha que nós vamos fazer, então, não estou esperando aqui nenhum Machado de Assis, nem nenhum Aloysio de Azevedo, né. O que eu espero de vocês é que vocês tenham minimamente a capacidade de estruturação do texto, tá joia? Erros comuns que nós podemos cometer aí ao escrever uma resenha. Então, primeiro, fazer apenas um resumo, não trazer ali o nosso posicionamento, não trazer a argumentação. Falha Isso aqui é uma falha mortal da resenha. Justamente porque se você não traz isso, você não fez resenha, você fez resumo. Aí é outro gênero textual. Opinar sem justificar ou embasar. Então, e teoricamente, né? Então, traga embasamento e argumentação. Faça relação com outras obras, com filmes, com outras leituras que você já fez. Fugir do tema. Então aqui, lembra que se o livro fala sobre o perigo da história única, é sobre isso que você vai dizer. Você não vai falar sobre a Chapeuzinho Vermelho. A menos que Chapeuzinho Vermelho tenha alguma relação com algum trecho do livro. Aí, gente, é a sua capacidade argumentativa. Aí me convençam, né. Linguagem formal. Lembra, texto acadêmico, então linguagem formal. Então você não vai falar: "Meu, cara, pô", tipo assim, tira isso lá da escrita. Falta de organização e estrutura. Então, nós temos que ter minimamente uma estrutura, como eu já passei lá para vocês. Então, eu tenho que ter uma introdução, né, com a apresentação geral, eu tenho que ter lá o resumo, análise crítica e a conclusão. Então, o conteúdo ali principal da resenha é esse. Então, não podemos deixar faltar essa estrutura, essa organização. Não dá para eu já trazer uma conclusão lá no início e trazer uma apresentação do autor lá no final. Isso inverte a ordem do gênero textual, e aí foge ao que é o gênero. Então, sempre organize muito bem a sua escrita. Faça um esboço geral sobre o que você quer falar em cada um dos parágrafos. Isso ajuda muito no processo de escrita. E aqui um exemplo geral para vocês, né, de mais ou menos quanto eu tenho que escrever. Na introdução, você vai lá começar lá, tipo, a obra, então, O Perigo de uma História Única, da autora Chimamanda Ngozi Adichie, tá-tá-tá, e daí descreve quem é ela, né. Você vai ter que escrever ali pelo menos 2 ou 3 parágrafos. Então, na introdução, uma introdução bem escrita, 2 ou 3 parágrafos, né, sucintos, diretos, objetivos, claros, dá conta de apresentar. Então, o contexto geral da obra, apresentar o autor,
e trazer ali uma breve descrição do que é necessário de informações para situar o leitor. Na parte de resumo, então o conteúdo geral da obra, você vai gastar ali o que, como eu falei para vocês, né, eu tenho preferência ali por que vocês escrevam por capítulos, então um ou 2 parágrafos por capítulo. Então cada capítulo, cada divisão ali da obra, a gente vai ter um ou 2 parágrafos que você vai escrever. Nesse um ou 2 parágrafos, você já pode trazer análise. Eu acho interessante que você já faça o resumo e análise em conjunto, né, elas ali, imbricadas, porque isso facilita a leitura, é muito mais interessante e já traz para o leitor uma necessidade maior de querer ler ali aquilo que você está escrevendo. Mas se você optar por fazer geral e depois análise, você pode fazer uma análise, então, depois do resumo, ali por volta de 3 ou 4 parágrafos dá conta também de trazer uma boa análise. E a conclusão, então você pode colocar: "Por fim, recomenda-se essa leitura, assim, portanto, ademais, finalizando", aí tem lá os conectivos que a gente vai utilizar para finalização. Você vai ter lá um ou 2 parágrafos, né, que dá conta também de fazer esse fechamento, tá joia? Então é mais ou menos isso. O que vai dar, ao todo, cerca de 2 laudas, né. O que que são laudas, né? A cada lado da folha ali. Então pode ser ali que dê mais ou menos 2 laudas, frente e verso, ou frente e verso mais frente de uma outra folha, no máximo é isso. Em uma página, gente, a gente não escreve uma resenha, né, então, se me aparecer lá com uma lauda só com a frente da folha, assim, aí pode ter certeza que é metade da nota. Por quê? A resenha, se você minimamente isso aqui é o mínimo do mínimo, tá, tem resenhas de 15 páginas, mas eu não quero uma resenha de 15 páginas, pelo amor de Deus. Mas uma resenha, minimamente, se você trabalhar essa estrutura, ela é impossível de dar menos do que 2 páginas, 2 ou 3 páginas, é impossível, tá. É uma resenha bem escrita, bem escrita e bem delimitada, sendo muito objetiva e clara. Então, isso aqui é o básico do básico do básico. Então eu espero mais ou menos isso, é que vai dar cerca de 2 laudas aí na resenha. E finalizando então, aí as nossas discussões, a nossa aula de hoje, escrever uma resenha é compreender, sintetizar e argumentar. Então são 3 habilidades, 3 capacidades técnicas acadêmicas que eu espero de vocês. Primeiro, fazer uma boa leitura, uma boa interpretação da obra, saber sintetizar o que é importante, o que não é importante para ser destacado, e argumentar. Trazer ali o seu posicionamento crítico em relação à obra, em relação à leitura que você fez. E essas são habilidades essenciais na formação acadêmica, como eu já falei para vocês. Até mesmo porque daqui para frente, não só num contexto acadêmico, mas também num contexto profissional, como psicólogos, o que nós mais fazemos é leitura. Não só leitura de livros, mas leitura de pessoas, leituras de mentes, leituras de pensamentos. E nós precisamos ter essa capacidade técnica e crítica de ler, interpretar, sintetizar e saber argumentar, até mesmo com o nosso paciente, consulente, com o nosso cliente, com o sujeito, com o outro com o qual nós vamos dialogar e trabalhar ele num processo terapêutico, seja ele na clínica, seja ele numa instituição, seja ele em qualquer lugar. Então essa é a capacidade mínima exigida aí para um bom psicólogo e para um bom terapeuta, psicoterapeuta. Então a nossa atividade agora, fechando a nossa aula e trazendo a atividade para vocês, vocês vão produzir então uma resenha crítica da obra O Perigo de uma História Única, da Chimamanda Ngozi Adichie, e vocês vão entregar para mim lá no dia 16/4, que é o dia da nossa avaliação. Vocês já podem levar prontas, tá? Vocês já podem levar a resenha pronta, bonitinha, digitada. A partir do modelo, eu vou deixar o modelo para vocês lá na plataforma Moodle, que vocês podem só escrever por cima, já está no Word, então é só vocês pegarem, escrever por cima, já está formatado, bonitinho, não precisa se preocupar com formatação. Coloca suas informações e lá já tem um modelo, de como você pode escrever, como eu espero a escrita de vocês. Eu fiz lá, então tem uma resenha do livro Pequeno Príncipe, que é só um geralzão para vocês verem como é uma resenha crítica, tá? Minimamente. Bem simplesinha mesmo, mas já dá para vocês terem uma ideia de como é uma resenha e do que eu espero de vocês. Qualquer dúvida, vocês entram em contato, mandam um zap ou a gente conversa na aula aí durante as próximas semanas, certo? Então,
Muito obrigado, a gente ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Então, tchau, tchau.